Boa tarde. Hoje eu vou ter o prazer de trazer a mensagem para vocês. Nosso pastor Davi está viajando, deve estar assistindo online. Espero que não, mas se tiver, estou brincando, pastor. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e eu quero contribuir o máximo possível para que Deus deu alguma liçãozinha que você possa aproveitar essa semana para a sua vida. Então abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas. Livro de Lucas, procure aí o capítulo 10. Conseguiu achar aí? Lucas capítulo 10. Aí vai lá no versículo 25. A gente vai começar ali a partir do verso 25 até o 37. Aqui é a parábola do bom samaritano. E aqui a gente vai ver algumas verdades. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Você que está anotando aí. Daqui a pouco eu vou dar algumas instruções para você anotar à vontade. Mas antes, preste atenção como inicia essa parte dessa parábola. Ele diz bem assim, ó. A partir do verso 25, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí o mestre da lei lá leu bem assim, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou para ele assim: você falou corretamente. Aí ele, para tentar dar uma disfarçada, o que ele faz assim? Mas o senhor falou aí, ame a Deus, ame o próximo. Quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta assim para tentar dar uma disfarçada no teste que ele estava fazendo com Jesus. Aí Jesus então começa a contar a parábola do bom samaritano. Alguns aqui conhecem, mas está aqui, ó. Vamos verificar aqui. Ele fala que um certo homem, um judeu, ele está saindo de Jerusalém e quando ele está descendo, ele é assaltado. Uns caras aparecem, assaltam ele, toma a roupa dele, bate nele, deixa ele jogado lá no chão. Aí, essa é a parte que eu quero que vocês frisem. Presta atenção aí. Aí no verso 31, diz bem assim. Aconteceu que também estava descendo ali, na mesma estrada, um sacerdote. Um cara religioso, né? E judeu também, igual ele. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Aí olha o 32. E assim também um levita, também um religioso, judeu religioso. Quando chegou ao lugar e viu aquele cara lá no chão, também passou para o outro lado. Aí é quando ele entra, que ele vai falar que o samaritano apareceu. E para você entender o que Jesus estava falando ali para as pessoas que estavam ouvindo, principalmente para aquele mestre da lei, um samaritano para eles era uma raça assim totalmente indesejada. Porque muitos anos atrás, os samaritanos permitiram que os povos pagãos entrassem lá. Eles se casaram com os povos pagãos, se misturaram. Então, para o judeu, ele olhava assim para o samaritano, ó. Um judeu, para ele, quando ele queria ir para uma cidade depois de Samaria, ele preferia dar a volta. Ele ia ter muito mais trabalho para chegar na outra cidade, mas tudo só para não passar em Samaria. Sabe por quê? Porque eles rejeitavam o samaritano. Para eles, o samaritano era a última espécie. Assim, a escória da sociedade. Aí Jesus está ensinando que um samaritano, um cabra desse, passou lá, viu o judeu arrebentado no chão, pegou ele, ajudou, enfaixou as feridas dele, levou ele para uma hospedagem, pagou, disse que ainda ia pagar o resto. Quando eu vejo essa passagem aqui, cara, eu tiro uma lição assim de rasgar o coração. Porque pensa bem, como é que pode um samaritano que é rejeitado pelos judeus,
fazer tudo isso. E o próprio povo judeu, e pior, que se diz religioso, um sacerdote e um levita, vê aquilo ali e só atravessar o lado da rua e não fazer nada. Você lembra como começou essa conversa do mestre da lei com Jesus? Ele perguntou assim: mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Talvez uma pergunta pare e pense bem assim comigo. Depois que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo veio em mim, a Bíblia diz que eu tenho a vida eterna, por que eu ainda continuo nessa terra? Por que eu ainda não vou logo quando eu digo sim, Jesus? Aí, puf, vai para o céu. Porque Deus quer, primeiro, que enquanto a gente está aqui na terra, se pareça mais com Jesus e ajude outros a ser igual a Ele também. Isso significa que nesse meio do caminho, eu vou ter que fazer o que Ele está ensinando para esse povo. Ser igual a Ele, amar as pessoas. Lembra qual foi a resposta que Ele deu? Amar a Deus, todas as forças, todo entendimento, não foi isso? E também o que mais? Era só amar a Deus? Amar o próximo como a si mesmo. Então, tem uma lição aqui para a gente, é que a gente não deve ser igual a esse sacerdote e a esse levita. Assim, devemos amar a Deus, mas também devemos amar as pessoas próximas a nós. Por isso, hoje, a mensagem que eu trago para você é, anote aí, como cuidar uns dos outros. Como cuidar uns dos outros. E procurando alguns versículos para trazer você sobre... Jesus vai falar diversas vezes, quando você abre o Novo Testamento, você vai ver diversas vezes os apóstolos dizendo que Jesus falou que nós deveríamos amar uns aos outros. E amar é cuidar, é dar sua vida. E teve um deles que me chamou a atenção, que foi de Mateus 24, no verso 13, diz bem assim: devido ao aumento da maldade, naquele tempo, o amor de muitos esfriará, e já sabiam. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que eu vejo? Há umas 2 semanas atrás eu estava conversando com minha esposa, percebendo algumas pessoas ao nosso redor, e a gente chegou a essa conclusão. O mundo está mudando muito rápido. O amor de muitas pessoas já esfriou. Por isso nós devemos perseverar em amar a Deus e amar ao próximo, porque o dia está chegando. Gente, o dia está chegando. E como é que você quer estar? Você quer poder dizer assim, quando Jesus falar para você, tem que amar a Deus, todas as forças, todo entendimento, mas também amar ao próximo. Mas eu queria trazer hoje para vocês, não mais versículos falando sobre amar uns aos outros, como o próprio Jesus ensinou, mas de forma bem prática. Eu separei alguns versículos aqui, que diz o que você deve fazer para você amar a pessoa que é próxima a você, que está aqui próximo a você. Vamos aqui para o primeiro, anote aí. Cumprimente. Romanos 16 diz assim: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Se você pegar as cartas de Paulo, ele já começa assim, manda uma mensagem para fulano de tal, saúda os irmãos da cidade de tal. Aí lá no final, às vezes, e fulano que está comigo também está mandando saudações para ciclano, para beltrano. Sempre ele está fazendo isso. Sabe por quê? E isso faz parte da vida em comunidade. Isso significa que nós devemos estar cumprimentando todo o tempo uns aos outros. Desde a hora que você sai lá do estacionamento, que a pessoa diz boa tarde, você diz boa tarde, boa tarde, você vem falando. E se possível, vem batendo na mão de quem pode, vem falando com quem está ali que você conhece. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido, eu não tenho essa habilidade de estar falando com as pessoas. Então procure as pessoas que você já conhece, pelo menos. O seu GA, do seu ministério.
As pessoas que já fizeram alguma matéria com você que você lembra, você talvez nem saiba o nome, mas você precisa conversar. Ei, a comunicação é que vai trazer relacionamento. E esteja preparado para a pessoa, tudo bom, beleza, beleza. Não vai fazer que nem eu, uma vez, eu estava acostumado, né? E aí, legal, tudo bem. Aí eu, e aí, meu mano, tudo legal? Quando eu peguei na mão dele, ele falou assim, não tá não. Aí eu não estava preparado para aquela resposta, né? Eu estava sempre acostumado, tudo beleza, tudo legal. Aí eu não tinha o que responder para ele, eu falei, que pena, né, amigo? Aí eu fui embora, né? Mas não faça isso. O certo, sabe o que era? Era eu parar ali, sério, amigo, não tá legal? Então me fale aí o que aconteceu de ruim. Aí ali, bastava eu orar com ele, né? E depois ia dizer, e se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E às vezes as pessoas só precisam disso. Só precisam saber que tem alguém orando por elas. Que tem alguém que está preocupado por elas. Por isso eu vou dar uma chance para você. Se você ainda não conheceu a pessoa do seu lado, pergunte o nome dela aí agora aí. Pergunte aí. Pergunta o nome. Agora diga assim, ó. Eita, gente, é só para perguntar o nome, vocês já estão? Diga assim, ó. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Diga aí. Isso. Porque, gente, nós somos uma família e você vai viver com essas pessoas todas que estão aqui, lá no céu eternamente. Então a gente precisa conhecer, precisa cumprimentar, saudar, fazer mais amigos ainda. Vamos para o número 2. Note aí. Segunda coisa que você tem que fazer para cuidar uns dos outros. Já foi cumprimente, agora compartilhe. Note aí, compartilhe. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Deixa eu falar para você, toda essa minha vida cristã, eu fui muito abençoado. Desde jovem, as pessoas puderam compartilhar alguma coisa comigo. Eu lembro quando era jovem, eu morava lá no distrito. Para você ter uma ideia do tempo que eu levava lá do distrito para chegar lá da igreja antiga, na Chapada, eu pegava um ônibus que ia para o Terminal 2. Quem conhece aí o Terminal 2, Cachoeirinha? Andaram muito ali, né? De lá, eu pegava um outro ônibus para ir para o Amazonas Shopping. Aí de lá eu ia andando lá para a Chapada. Eu levava em torno de 1h40 a 2 horas, 2h15 no máximo, só de ônibus. Fora o tempo que eu esperava. E se eu perdesse o horário do ônibus, aí já deu uma ideia, né? Eu estou falando isso só para ir. Para voltar a mesma coisa. Eu era jovem, não tinha dinheiro, não tinha carro, né? Não tinha um dinheiro no bolso. E às vezes eu ia sábado de manhã, que tinha um ministério de evangelismo. Eu já ia com a mochila pronta, gente, marmita, tudo já ia aqui dentro. Chegava lá sábado de manhã, ficava sábado de manhã, à tarde tinha ministério de jovens. À noite tinha o culto de jovens. Depois da noite tinha a saída dos jovens. E a gente, nessa época, a gente não tinha dinheiro não, mas tudo era barato, né? Então dava pra gente comprar um espetinho e só comer aquele espetinho com farofa e pronto. A gente pedia mais uma farofa do cara, né? E água para encher. Aí eu tinha um irmão que ele é assim, ele era tipo o Airbnb daquela época. É o André Alves, não sei se vocês conhecem, gosto de trabalhar com nomes. O André Alves, aí a gente ia para a casa do André Alves, ele abria a casa dele, às vezes tinha lá 2, 3, tinha uns que ele morava perto da igreja, a gente ia dormir lá. Dormir porque de manhã tinha CENIB, depois do CENIB a gente saía para jogar bola, almoçar, os jovens juntos, aí depois voltava para o culto à tarde. Eu só voltava para casa domingo à noite. Minha mãe estava para me deserdar. Gente, foi essencial para a minha vida. Aquele irmão compartilhar o espaço da casa dele, né, e dava liberdade para a gente. Poxa, amigo, vem quando você quiser, nem precisa perguntar. Vem, tá aqui, a casa está aberta. Chegava na casa, abria até a geladeira. Olhava assim, essa marmita aí, já tem 3 dias. Senão, bora comprar pão mesmo, que não dá não. Uma bênção.
Porque isso me ajudou a continuar firme na igreja, eu não tive dificuldade para faltar culto, entendeu? E às vezes alguém está sempre esperando de você que tem condições uma ajuda tipo essa, de compartilhar. depois de casado, eu fui do grupo do Rosinaldo, né? Aí, assim, eu ainda estava começando, tá? A gente já trabalhava e tudo, mas tudo no início do casamento é ralado. Aí o Rosinaldo sempre abençoava o pessoal do grupo dele. O que ele fazia? Ele pegava assim, fazia um brechó lá na casa dele, com tudo. Era com roupa, utensílios domésticos. E eu era apaixonado por uma bermuda que o Rosinaldo tinha, assim, do exército americano. Era bolsa aqui, 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 aqui. Aí eu digo, poxa, um dia eu queria uma bermuda igual a essa. Tu acredita que ele colocou a bermuda lá no dia do brechó? Eu fui lá e peguei. Assim, ficava frouxa, né? Todo tempo eu andava, eu tinha que... Mas eu fiquei muitos anos andando com aquela bermuda, uns 3 anos. Aí do nada ela começou a apertar. Aí eu tive que dar também. Né? Mas foi tão importante para a minha vida, aqueles momentos de compartilhar o que ele tinha, que na época eu não tinha condições de comprar, que hoje eu aprendi. Gente, é verdade, eu não acreditava nisso. Eu sempre ouvia falar e acreditava que o versículo dizia que há mais felicidade em dar do que receber. Mas eu só vim acreditar que isso é verdade quando eu comecei a fazer a mesma coisa. Quando eu comecei a tentar ser generoso, igual o meu líder foi comigo. E que alegria, é uma coisa inexplicável, você precisa experimentar. Seja generoso com alguém, compartilhe algo com seu irmão, e você vai entender a verdade que esse versículo cita. Há mais prazer, há mais alegria, felicidade em dar do que receber. E no mundo que nós vivemos, é isso que ele ensina? Não, guarda, segura, senão vai acabar, os outros só querem tomar tudo que tu tem. E a gente fica com medo. Mas não é essa a verdade que Deus tem para nós. Quer cuidar dos seus irmãos? Quer cuidar uns dos outros? Além de cumprimentar, também compartilhe o que você tem com os santos. Próximo, anote aí, número 3. Participe. Mas antes, volta aí, perdão, volta aí. Deixa eu... Essa parte de ser generoso, talvez vai ajudar muito você a ter amizades mais firmes, amizades mais sinceras no Senhor. Entenda assim, ó. Deus, nosso Pai Celestial, Ele quer abençoar todos os filhos dele. Todos, todos. Tem um versículo que eu até separei aqui, Salmos 37, 26. Ele diz assim, ó. Ele, o Senhor, é sempre generoso e empresta de boa vontade. Os seus filhos serão abençoados. Você quer entender melhor isso aqui? Vou explicar. Olha só. Deus quer abençoar todos os filhos, certo? Certo? Ali está falando em Salmos, acabei de ler para vocês. Deus quer abençoar os seus filhos. Aí como é que ele vai abençoar? Ele vai usar os outros filhos que ele tem. Então, digamos, tem aqui, ó, o filho 1, o filho 2 e o filho 3. O filho 1, ele é generoso demais. Tudo que ele ganha, ele quer compartilhar com os outros. Ele ganha um aumento de salário, ele chama os amigos dele para pagar uma saída de X salada, seja o que for. Chama o pessoal para comer. Ele quer compartilhar a alegria que ele tem com esses amigos, com os irmãos e até com os necessitados. Ele não é mão fechada, o bicho é mão aberta. Tudo que acontece com ele, ele abençoa os outros também. Aí tem um filho 2. O filho 2 é assim, sempre que dá, ele também é generoso. Assim, sempre que sobra, ele não é igual o filho 1. Mas o filho 2 também. De vez em quando ajuda o irmão necessitado, né? De vez em quando empresta alguém para alguém que está precisando de alguma coisa. Então nós temos o filho 1, o filho 2 e o filho 3. O filho 3 é assim, sempre que dá, ele pega dos outros, emprestado, né? Ele nunca sai com GA porque ele está segurando dinheiro, tem medo que alguém peça dinheiro emprestado dele. E ele acha que sempre está faltando, tem mal para ele viver.
Me diz uma coisa, vou voltar, para que lembra, eu estou fazendo você pensar comigo, você está raciocinando. Deus quer compartilhar e abençoar seus filhos. Aí ele olha para o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Para quem você acha que vai ser mais útil para Deus para abençoar o resto dos filhos dele? O filho 1, 2 ou 3? Responde aí. Ixi, eu não estou sentindo firmeza não. É 1, 2 ou 3? Vou ajudar. 1. Perfeito. É por isso que diz que o generoso prosperará. Porque Deus vai ver um canal de bênção. Eu dou para esse meu filho, esse filho já abençoa mais 10 ao mesmo tempo. E ele vai usar o 2 também. Não é tanto, não abençoa 10, mas abençoa mais 3. Aí para o filho 3, canguinha. Para o filho 3 ele só não vai deixar faltar. Mas não vai ser fartura. Deu para entender? Como é bom ser generoso. E como é bom compartilhar uns com os outros. É bênção que você recebe, gente. Agora sim, vamos para o próximo. Número 3. Romanos 12, 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso aqui, gente, é você participar. Por que está participe aí? É participar da vida do irmão. Nos momentos de alegria dele, nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura e nos momentos que farta tudo. No nosso mundo, que é bem egoísta, geralmente, quando alguém está passando alguma dificuldade, a gente até ouve, assim, por educação, às vezes no GA. O irmão está contando a dificuldade dele lá, aí você ouve. Sim, legal. Agora, quantos você acha que ligam para ele para saber se ele conseguiu resolver o problema na semana? São muitos ou são poucos? É poucos. São poucos ainda. Não são todos, mas ainda são poucos. Quantos você acha que ele ligaria? Amigo, eu estou aqui no centro. Eu vi aqui aquele material que tu falou que estava precisando. Tu ainda quer? Eu posso comprar para ti aqui e levar para ti aí na tua casa. São poucos que fazem isso. Mas sabe por quê? Porque às vezes ouve a necessidade, mas nem presta atenção. Ele está mais preocupado em falar das suas bênçãos, dos seus problemas, dos seus pedidos de oração, do que se compadecer com a dificuldade, os problemas da oração do outro. Eu tenho 3 amigos que eles são uma bênção para mim. Eles descobriram que eu sou apaixonado pelaquelas bananas fritas. Sabe aquela banana frita que vende aquela banana Pacovan verde? Que o pessoal vende naquele saquinho, né? Só que a gente fica com medo de comer daquele saquinho que o pessoal assopra. É sério, eu fico cabreiro. Mas eu sou apaixonado por aquela banana. Aí eu descobri que lá no centro tem uma mulher que ela faz na hora assim, ela bota num pote assim. Então ela não assopra, né? Ela não sei se ela lava a mão, mas ela põe num pote assim, R$20, um potão assim, eu como aquilo ali num dia. Eu gosto muito. Aí às vezes eu levo eles lá no centro para eles comprarem material para a igreja, mas às vezes não dá, eu tô fora da igreja, ou eles foram antes de eu chegar, ou às vezes eles vão no horário depois que eu tenho outras atividades aqui. Aí quando eles estão lá, às vezes eu nem sei, eles ligam. Ei amigo, eu tô aqui em frente à mulher da banana, tu vai querer algum pote? Eu digo, traz 3, porque lá em casa eu descobri que eu tenho uma sócia. Entendeu? Aí me passa aí teu número que eu vou mandar o Pix agora. Entendeu? São amigos que sabem do que eu gosto, do que me falta, do que me alegra. A gente tem que participar da vida dos outros. É assim que a gente vai criar amizades duradouras, amizades que fazem diferença na nossa vida. Você tem uma ideia? Se alegrar com os que se alegram é isso aqui, ó. É saber que o irmão, ele ganhou uma promoção no trabalho dele. E você vibra com essa promoção que ele ganhou, mesmo se você estiver desempregado. Porque você está feliz pelas vitórias do seu irmão. Deixa eu falar para vocês, eu tenho um irmão que ele chegou para mim e falou assim, pastor,
Eu comprei uma lancha. Eu digo, tu é doida, menina? Tu comprou uma lancha? Tu é doido mesmo, né? Ele falou, comprei, pastor. Cara, quando é que a gente vai passear nela? Esse primeiro feriado que tiver, deixa eu tirar minha carteira. Estou tirando minha carteira aí, estou começando agora, pastor. Não, tranquilo, tira lá essa carteira, a gente vai fazer esse passeio de barco. Aí quando deu assim mais ou menos uma semana e meia, 2 semanas, aí ele me liga, ei pastor, já saiu a minha carteira, isso você sabe, né? Estou iniciando agora, mas você não quer fazer um passeio? Bora, amigo, bora passear. Eu digo, eu tenho que participar da alegria do meu irmão, né? Ele conseguiu comprar uma lancha, eu vou vibrar com ele. Aí a gente foi fazer esse passeio. Aí, pastor, o senhor sabe, né? Eu estou tirando essa carteira agora. Eu digo, não, você está mais preocupado do que eu. Mas depois eu entendi. Gente, eu pensei que água era um negócio liso, assim que você passa, né? Mas tem umas ondinhas, né? Rapaz, tinha hora que subia. Eu digo, amigo, segura, diminui isso. Não, pastor, a gente tem que quebrar a onda. Mas vai quebrar a minha coluna, seu... Mas sabe o que é legal, mesmo com a dor depois? É você poder participar desses momentos com os irmãos. Grava na memória, entendeu? Porque você foi amigo, você participou nos momentos de alegria, nos momentos de dores, né? Também tem os momentos de dores, né? Eu tento participar também dos momentos de dores. Uma vez eu fui, um pai de um amigo meu, ele faleceu. Ele disse, pô, pastor, o senhor consegue vir aqui dar uma palavra? Eu fui lá, dei uma palavra. Aí eu digo, só dar a palavra para mim é pouco. Eu vou até lá o velório e se puder eu vou carregar aquele caixão também. Só que o irmão era pesado. Não, é sério, gente. Pesa. Aí, no caminho, era bem difícil o caminho. Aí eu fui pisando assim nos... Tinha uns outros... É jazigo o nome, é? Jazigo, né? Rapaz, eu pisei em um que varou, ó. Quebrou, quase eu vou lá pro lugar do cara. Mas, apesar de eu lembrar mais dessa parte, que eu quase fui pro buraco. Mas aquele irmão depois me agradeceu, falou, amigo, muito obrigado. Né? Eu nem esperava que você estivesse aqui comigo, pudesse ainda ter esse tempo tirar. As pessoas precisam de amigos verdadeiros que participem das vidas delas. Então, isso acontece naturalmente porque você sente, eu estou sentindo que eu quero participar da vida. Às vezes não, às vezes você decide, eu vou amar aquele irmão e vou participar da vida dele. E às vezes as pessoas convidam a gente e a gente não vai. Pastor, vai ter um aniversário, bora? Aí você não vai porque não tem dinheiro para comprar o presente. Bora lanchar ali, às vezes você não vai porque você está querendo economizar. Mas você pode ir e não comer. É só chegar lá e não ficar com cara de fome, né? Rapaz, uma vez eu levei convidei um amigo, né? Aí ele ficava bem assim, triste, que ele queria que eu perguntasse o que era para ele dizer, né? Eu estou sem dinheiro para ver se eu pagava e tal. Aí disse, poxa, eu fiquei com pena. Disse, não, amigo, bora. Eu pedi um x-salada para mim, uma coca para distribuir com todo mundo aqui. Tu quer o quê? Vê um x-tudo, pastor, para mim. Beleza. Pede aí, amigo, a fome é grande. Aí, bora, tu quer uma coca? Tu quer um copo com gelo, sem gelo? Ele disse, não, pastor, eu gosto de suco de laranja. Sem gelo. Eu disse, rapaz, tu gasta mais, é por isso que tu fica sem dinheiro. Né? Você também, quando alguém lhe ajudar, não sugue tudo não, ele só quer ser seu amigo. Só quer participar com você. Tá bom? Próximo, vamos pro próximo. Número 5. Romanos 14, 13. Diz bem assim, ó. É verdade. Romanos 12, 16. Próximo. Reposicione. Tenha uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos, olha só, a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse versículo, 12, 16, ele está ensinando a gente a viver sem status. Dentro do nosso GA, ou do nosso ministério, dentro da nossa igreja, gente, tem pessoas de diversos níveis sociais aqui. Né? Sociais,
profissionais, intelectuais. Mas isso não deve ser motivo de haver separação entre nós. O fato com que você trabalha, ou o quanto você ganha por mês, isso não é motivo de fazer panelas diferentes. Por isso que às vezes você tem que se reposicionar, sair daquela sua posição de alto status, da high society, né, da alta sociedade, e vir para cá, ó. Eu logo quando eu casei, era tudo bem ralado mesmo. Eu já tinha emprego, era concursado, mas o salário era pouco. E a gente foi para um grupo. E lá nesse grupo tinha um casal que eles decidiram amar eu e a minha esposa. Gente, e assim, eles eram alto nível. Eles só comiam local chique. Diz aí o nome que vocês sabem. É coco bambu. Na época, acho que nem tinha aqui, mas não tinha coco bambu. Mas é só desse nível assim, né? Terra e mar, pátios gourmet. Qual é o stop que vocês conhecem aí? Tio Armênio, né? Gasta dinheiro lá, hein? Era tudo nesse nível. E eu não, né? A gente comia no churrasquinho da Dona Maria, né? do Dedé ali, do Dom Pedro. Só que esse casal, sempre quando eles queriam sair com a gente não podia pagar, eles pagavam pra gente. E quando eles viram que a gente não queria constranger eles, forçar eles a estar pagando todo o tempo pra gente, eles, não, vamos fazer o seguinte, vamos pro restaurante que tu gosta. Aonde é? Eles deixavam de comer aquelas comidas chiques para ir comer churrasquinho com a gente. Eles amaram tanto a gente que teve um momento que eu e minha esposa, a gente chegou em casa e falou bem assim. Falei, Dara, tu vê como esse casal ama a gente? A gente não tem nada para oferecer a eles. Mas mesmo assim, eles vêm buscar a gente aqui para passear. Eles ligam para a gente se a gente já jantou, se quer sair para comer. E era assim um nível social totalmente diferente. Isso constrangeu em amor. Por isso que depois de um tempo, eu e a Dara também, a gente começou a querer fazer isso. A gente chamava aqueles casais recém-casados que não tinham muitas condições. Às vezes a gente pagava, às vezes a gente ia para lá comer onde eles comiam. É assim, o meu nível era aquele 3x10. Você sabe o que é o 3x10? É aqueles 3 saladas por R$10. Já sabe que não é chique, né? Aí uma vez no culto, um casal recém-casado aí chegaram, pastor, bora comer ali na Alvorada. Eu disse, onde é que é? Não, pastor, não se preocupe não, lá é bem baratinho, lá é 4x10. Então já sabe que o nível era mais, né? Aí eu digo, beleza, terminar o culto a gente vai para lá para Alvorada. Alvorada, dá-lhe Alvorada. Aí no final do culto, aquele casal que é o nível social mais alto, chegou assim, ei Wagner, bora sair para comer? Eu disse, puxa amigo, eu já combinei com fulano, tu não quer ir com a gente? É lá na Alvorada. Disse, bora. Então bora, tu quer ir comigo? Quero. Aí eu entrei no carro com ele, eu e a Dara, e a esposa. Aí quando a gente está chegando assim, né, eu digo, meu Deus, como é que eu trouxe eles para cá, né? Comecei a olhar, porque você imagina, 4x10, o que tu acha que vem lá, né? É meio queijo, meio fiambre, né? Um pedaço de alface, e o ovo é aquele batido assim, aí ele joga e faz jogo da velha, assim, para dar 9 ovos. Mas sabe o que é legal? É tu ver o cara sentar ali e comer, porque ele não está olhando as diferenças. Ele está olhando o que a gente tem em comum. Que nós somos filhos de Deus, que um dia nós vamos viver eternamente com o mesmo Senhor, que o nosso alvo, o nosso foco é servir e agradar a Deus com a nossa vida. Então, às vezes, para cuidar e amar uns aos outros, a gente tem que se reposicionar até numa posição inferior. Para quê? Para que a gente também abençoe outras pessoas. É isso que Deus quer entre nós. Entre nós não deve haver diferença por questão salarial, por questão se você estudou mais ou não do que o outro. Deus quer que a gente cuide um dos outros. E se reposicionar também é uma forma da gente cuidar. Vamos aí para o próximo. Agora sim, número 5. Facilite. Romanos 14:13 diz assim: portanto, deixemos de julgar os outros. Olha só, estou falando de julgar.
Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Gente, o que está falando aqui é que, em vez da gente julgar os nossos irmãos, a gente deve fazer o máximo para facilitar para o caminho dele ser sem obstáculos. Para que ele consiga caminhar nessa vida cristã sem ter dificuldade e acabe, por causa dessas dificuldades, desistindo e se desviando. Uma vez, um amigo meu, a gente foi em São Paulo, ele era do meu grupo de amizade, aí ele viajou para São Paulo, que ele era médico, e ele tinha que terminar uma coisa, antes dele se formar. Ele estava fazendo alguma residência e tinha que voltar para São Paulo. E assim, ele era de família coreana, né? Aí, quando ele soube que a gente ia para São Paulo tirar férias, só que a gente ia para Santos, ele falou, Wagner, tu tem que passar aqui em casa. Por favor, vem aqui para casa, não vai para hotel, vem aqui para casa. Passa aqui os 2 dias que tu vai passar aqui, fica aqui comigo. Aí eu fiquei sem jeito de dizer não, aí eu fui para lá. E assim, ele amou muito, só que ele tinha um problema para resolver na família dele. Ele falou, Wagner, é o seguinte, a família coreana é assim, quando tem um problema familiar, se reúne a família todinha, e a gente vai todo mundo discutir o problema do fulano de tal. Eu digo, meu Deus. Ele disse, pois é, e eu não posso nem levar amigo, é negócio fechado assim de família. Eu disse, não, tudo tranquilo. Aí ele falou, então tu fica aqui em casa, eu vou colocar aqui um negócio chamado Dorama para te assistir, e eu vou lá, depois eu volto. Aí eu assisti o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, negócio de Descendentes do Sol. Manda esse negócio vicia, um tal de Pousando no Amor também. Mas não vai assistir esse negócio, não. Aí depois, acho que do 5º episódio, deu sede, né? Eu disse, eu vou lá na geladeira. Vou lá pegar alguma coisa para mim beber, né? Aí quando eu abro a geladeira, puxa vida, eu vi um negócio ali que eu não gostaria de ter visto. Eu vi uma bebida. Eu não sei o que era aquilo, porque estava tudo em coreano, as letrinhas, né? Mas eu tinha certeza que era cerveja pela cor dela. Eu disse assim, puxa vida, para que eu vim beber água? Por que eu não esperei mais umas 3 horas ele chegar? Aí eu disse assim, puxa, será que eu vou ter que conversar com ele? Poxa, não é certo, beber cerveja e tal. Eu já estava julgando meu coração, né? Aí eu voltei para assistir mais 3 episódios, né? Aí lá, engraçado, lá nos episódios, eu comecei a entender um pouco mais da cultura. Aí eu entendi que aquilo ali era normal para eles. Eles usam para fazer comida, faz parte, até os crentes. É normal. Assim, um pouco. Aí eu disse, quer saber? Em vez disso aí ser um obstáculo entre nós, eu vou incentivar esse irmão a continuar firme, mesmo estando longe dessa igreja, continuar servindo lá na igreja que ele estava. Porque o julgar, gente, às vezes o nosso julgar pode ser precipitado. Às vezes a gente faz um monte de coisa nas cabeças e já quer julgar um irmão e nem entende a situação. Você acha que essas coisas secundárias são tão mais importantes para fazer ao ponto de da pessoa às vezes até desistir do caminho? Porque você já está cobrando de um novo convertido como se ele fosse um pastor? Por isso que a gente tem que facilitar em vez de julgar os outros. E no meio como a gente vive, meio comunitário, é muito fácil julgar. A gente começa a imaginar o que é certo, o que é errado. E fica difícil julgar as pessoas e dizer eu te amo. É difícil delas acreditarem também. Por isso que a nossa missão, para ajudar também a cuidar um dos outros, não é julgar, mas facilitar ao máximo que essa pessoa continue no caminho do Senhor. E aí depois a gente pergunta, e aquele negócio ali é o quê? Né? De repente tu descobre que não é o álcool. Entendeu? E aí você fica com a cara no chão, porque você julgou precipitadamente. Vamos para o próximo. Número 6 aí. Honre e respeite. Romanos 12:10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Agora que vem, hein? Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios.
Sabe o que é dar honra? É dar valor. É você valorizar as pessoas. Ei, não importa a função, não importa o ministério que essa pessoa tem, mas você dá valor pelo que ela faz ou por quem ela é. Por exemplo, lá na cantina. A pessoa vai lá e diz assim, vê para mim um Guaraná. Aí o cara traz uma Coca. Eu falei Guaraná, eu não falei Coca. Você acha que você está honrando quando você faz isso? E é feio pra caramba quem vê. Toda quinta-feira, eu e os amigos, a gente, depois do almoço, a gente sai, a gente vai tomar um açaí bem ali. É a nossa, a gente passa uns 40 minutos, 20 para ir, 20 para voltar. Toda quinta-feira. Aí lá, a gente tomando açaí, chegou uma senhora, assim, ela parecia assim, meia chiquezinha, ela chegou com a menina atendente e falou bem assim, aqui tem piscílio, eu nem sei o que é isso, gente, mas eu decorei. Aqui tem piscílio, aí era uma menina nova, porque mudou os funcionários lá. Ela falou, não senhora, só tem esses negócios aí, ó, que era castanha, um monte daquelas coisas de... Como é que é esse nome desses negócios aí? Empório, obrigado, é isso aí mesmo, empório. Aí a menina não sabia, igual eu, não sabia os nomes das coisas, né? Aí a mulher que perguntou, aí ela achou o piscílio. É piscílio, né? O nome é piscílio mesmo? Piscílio. Ela disse, aí ela gritou de lá, né? De lá a menina estava lá no balcão, ela gritou daqui. Ei, tá aqui, ó. Tu não sabe não? Piscílio, deixa eu te apresentar o que é piscílio. Eu falei, meu Deus do céu, a senhora é muito ignorante. Não precisa disso. A menina errou, ela deveria saber o que tem na loja dela para vender. Mas você acha que precisava ser daquela forma? Ei, tem tantas outras formas educadas de você falar com as pessoas, mesmo quando ela falha com você, mesmo quando você tem que cobrar alguma coisa. Mas sabe o que faltou ali? Honra e respeito. Gente, isso é normal no mundo. Porque no mundo é assim, se você não gritar, você não consegue vaga. Se você não fizer escândalo, o pessoal não te atende. Mas isso não deve ser assim entre nós. Entre nós, a gente deve honrar e respeitar uns aos outros. Quando a gente se acha assim muito superior, a gente começa a falar de forma ríspida com quem acha que deve atender a gente. Mas você falaria assim com o chefe do seu trabalho? Deus me livre, pastor, ia pegar as contas. Pois é. Mas não é porque você paga alguma coisa que você pode tratar mal as pessoas. Imagina só, uma vez eu fui na padaria, eu tinha que comprar uns pães de queijo para trazer para cá. Aí eu cheguei na padaria 1, que era mais perto, não tinha pão de queijo, ainda não tinha, nem ia entrar na hora do forno, não ia ter. Aí eu fui para a segunda. Já perdi uns 15 minutos, né? Fui lá na outra padaria, já tinham vendido todinho, ainda estava fornada, ia demorar mais 20 minutos. Eu falei, não. Fui na terceira padaria, quando eu cheguei lá, eu disse, graças a Deus aqui tem. Era mais caro, mas foi o jeito, né? Era onde tinha, pá. Eu ia pagar pelo pão de queijo. Mas sabe quando eu dei graças a Deus? Quando eu achei alguém que fizesse por mim. Não é porque o padeiro, a gente paga o pão, que ele é o seu empregado. Você tem que dar graças a Deus que tem alguém sempre que faz alguma coisa que você precisa. E você não precisa fazer. A pessoa, se eu ainda tivesse que fazer o pão de queijo em casa, porque não teria padeiro na minha cidade, a gente só dá valor quando faz falta. Eu tenho, graças a Deus eu tenho um carro, eu dificilmente uso Uber. Mas teve um dia que eu falei, Dara, vai com o carro, eu vou ficar aqui até mais tarde. Quando for de noite eu peço um Uber para mim. Aí foi naquela época que o Uber estava cancelando direto, né? Gente, eu pedi uma, pedi duas, pedi três. Os caras chegavam aqui, eu não sei se era eu, que ele via e cancelava, ia embora. Ou se ele via lá que eu ia pagar no cartão e só queria dinheiro. Gente, quando já passou assim 25 minutos só de cancelamento, eu falei, meu Deus, manda alguém aqui, pai. Eu vou ficar até 11h30 da noite esperando um carro passar. Quando o cara parou, o quarto parou, primeira coisa que eu falei, graças a Deus, moço, que o senhor parou. Pelo amor de Deus, me leve para casa, não cancele essa viagem, não.
Geralmente você tem esse amor assim quando o Uber chega? Não é. Mas naquele dia eu tive. Porque eu vi quanto faz falta. Agora preste atenção, por que eu estou falando isso? Se você dá tanto valor assim para o negócio que você paga, nós deveríamos ser mais gratos por aquilo que a gente nem paga. As pessoas que trabalham nos nossos ministérios aqui. Pessoal do Kids, pessoal do Teens, pessoal da cantina, pessoal da limpeza, os verdinhos do secretariado. Nós não estamos dando R$1 para eles. Por isso que nós deveríamos honrar e respeitar todos que trabalham. Pessoal do estacionamento. Se até pagando a gente deve respeitar e honrar, quanto mais aqueles que fazem o trabalho de Deus voluntariosamente. Então, para a gente cuidar dos nossos irmãos e cuidarmos um dos outros, nós temos que fazer honra e respeito, fazer parte do nosso dia a dia. Então, honre seus irmãos que trabalham, tá? Agora, número 7, vamos lá, vamos correr. Sirva. Gálatas 5:13 diz assim: sirva uns aos outros mediante o amor. Além desse, eu achei um versículo essa semana que eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiquei fascinado quando eu achei o versículo. Abre aí sua Bíblia. Mateus 20, capítulo 20. Mateus capítulo 20. Deixa eu abrir o meu aqui também. Se você achar primeiro que eu, ore por mim. Está difícil aqui. Achei. Acharam aí? Mateus capítulo 20. Aí vai lá para o verso 25. Ali no 25. Alguns dos discípulos estavam discutindo quem ia ser maior que o outro, né? Aí, Senhor, guarda lá 2 lugares para mim do teu lado, um do lado direito e do lado esquerdo. Aí Jesus pega, já aproveita e já dá uma lição nele sobre quem deve ser maior. Ele diz bem assim, ó. Aqui no 25. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Está falando das pessoas poderosas. Os políticos, os grandes líderes. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ei, olha a lição aqui. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Ei, quer ser importante? Tem que ser o quê? Servo. Mas ele continua. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Aí ele completa. Como o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Sabe o que está nos ensinando aqui? Que se é para a gente seguir Jesus, a gente tem que ser igual a Ele. Sabe como? Servindo uns aos outros. O problema é que a gente gosta de ser servido. É um status muito legal quando a gente é presidente da empresa, né? A gente vai chegando, o pessoal, bom dia, senhor, bom dia, aqui seu cafezinho, senhor. Oi, chefe, já está tudo pronto. A gente gosta disso. Todo mundo gosta, né? Você tem privilégios, mas você quer, isso é no mundo, porque no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, sabe quem vai ser o primeiro? Aquele que serve, que é escravo. Sabe quem vai ser importante no reino de Deus? Quem é? É quem serve ou quem é servido? Quem serve. Há umas 2 semanas atrás, nosso mundo é egoísta, né? O mundo quer servir ou quer ser servido? Quer ser servido. Eu estava no aeroporto, aí eu estava só com a mala de mão, aí eu ia passar no raio-x. Quando você chega no raio-x, você tem que tirar, né? Relógio, tira cinto, sapato, bota dentro de uma bandeja.
você coloca lá na esteira, aí pega a sua mala de mão e bota lá também. Só que nessa era um pouquinho diferente. Você colocava os sapatos, todos os documentos dentro da bandeja, e a mala de mão tinha que ser também dentro da bandeja, eu não sabia. Aí quando eu coloquei, eu estava na vez, tinha uma fila grande aqui. Quando eu coloquei a mala, aí o cara, senhor, aí eu, pois não, a mala tem que ser na bandeja também. Aí eu falei, ah tá. Eu falei, mas não tem mala, não tem bandeja aqui para me pegar. Ele disse, então o senhor espere um pouquinho que vai já, a esteira vai trazer, a esteira de baixo vai trazer. Aí inclusive a mulher que estava atrás de mim falou, senhor, ainda não tem nenhuma, vai vir logo as bandejas? Ele falou, sim, é só aguardar. Aí estou aqui, né? Estou aguardando eu aqui e a senhora que estava atrás de mim na fila aqui. Aí eu estou vendo, lá vem a bandeja. Metade das minhas coisas já foi para o raio-x, só estou esperando vir a bandeja para botar a última mala. Quando está chegando ali, aí eu vi um senhor assim, bem elegante, bem arrumado, né? Tu vê esse cara é instruído, um cara educado, fino, rico. Tá passando assim. Pô, esse cara deve ter um cartão black assim, né? Porque o bicho é muito arrumado. Aí ele vem, quando vem ali a bandeja, ele pega a bandeja assim, pá! Aí eu fiquei assim, era a minha vez, todo mundo viu aqui, minha vez. Aí, lá vem uma outra bandeja. Aí ele pega a outra bandeja, pá, e bota todas as coisas dele e passa ali. Aí eu fiquei assim, puxa vida, esse cara não respeitou a minha vez. Aí eu fiquei assim, não. Esse senhor deve estar agoniado. Se ele falasse assim, gente, me perdoe, eu estou com pressa, eu mesmo ia pegar e ia servir a bandeja. Pega, amigo, vai na frente, porque eu cheguei 4h30 antes do meu voo. Eu sou assim, só um pouco preocupado de perder voo, entendeu? Minha esposa fica pé comigo, assim, não, bora, que fala para estar lá cedo, vai que dá problema no caminho, né? Aí eu digo, não, deixa esse cara aí, tadinho, ele deve estar perdendo, deve estar chamando o nome dele, ele está agoniado, nem falou nada com ninguém, foi embora. Aí assim, tudo bem, deve ter sido isso. Se ele tivesse pedido, eu mesmo serviria a ele. Aí, porque para mim o importante era estar lá, eu sabia que eu estava voltando para Manaus, estava feliz já de ter tirado férias. 4h30 depois, que eu entro no meu avião, eu digo, graças a Deus, deu tudo certo. Quem eu olho, está lá? O ladrão de bandeja. Eu digo, desgraçado. Bicho é egoísta, né? Passou na frente de todo mundo. Mas isso é um exemplo que diz assim, às vezes a gente quer passar na frente dos outros, em vez de servir os outros. Às vezes no GA tem comida, o pessoal está marcando, eu vou servir logo e agora, a primeira comida. Não é assim? Acontece seu GA, é só no meu. É só eu. Então eu vou meditar mais, espera aí. Mas sabe o que Deus quer? Que a gente aprenda a servir uns aos outros. Em vez da gente querer ser servido. Quando a gente começa a olhar as necessidades dos nossos irmãos, a gente começa então a não ser egoísta e se preocupar só com as nossas necessidades. Agora, como é que eu posso servir? Eu posso servir no meu GA. Eu posso servir no irmão, qualquer momento, está na cantina, meu irmão, você quer alguma coisa? Deixa eu pegar aqui para você. Você pode ter esse espírito de servo. Ou entra no ministério e vem servir, como muitos aqui, no Kids, no infantil, no Teens, no secretariado, no professorado, CENIB. Vamos para o próximo. Já estamos acabando, tá? São só 35. Não, estou brincando, gente, não é isso não. Era só para dar o desespero de acordar. Suporte com amor. Efésios 4:2, ele diz assim, sejam completamente, humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Aí que vem, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que ele está dizendo aqui? Na nossa vida cristã, às vezes a gente vai ter um irmão que é mais difícil suportar. Ele vai ser diferente de você. Ele vai ter opiniões diferentes da sua. Ele pode não concordar toda vez com você. Conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? É normal. Nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes.
Sabe o que a Bíblia nos ensina? Para a gente ter união, não para ser iguais. Significa, suportar é isso. Você não concorda comigo, mas ainda assim nós somos amigos. Ei, suportar é você ser diferente de mim, mas eu faço tudo para manter a união entre a gente. Tem um irmão que assim, tomara que eu não fale o nome dele. Toda vez que eu vejo ele, e a gente, oi Wagner e tal, ele começa a falar comigo. Ele consegue fazer uma lista de problemas, dificuldades, problemas da política. Cara, o dia amanheceu bonito, lindo, você cantando, eu me encontro com ele, acabou, é uma desgraça esse país. Aí eu evito ele, né? Eu digo, puxa vida, lá vem ele, deixa eu pegar ali um negócio ali. Aí tem dia que ele me pega de surpresa, né? Eu estou andando assim, ele, aparece. Aí não tem jeito. Aí eu digo assim, não, sabe o que eu vou fazer? O irmão quer conversar. O irmão quer falar. Eu não gosto de ouvir problemas. Mas eu vou amar ele. Eu vou suportar. Porque eu não sei o que falar quando o cara fica só falando do problema. Eu fico dizendo assim, cara, para de reclamar. Na minha cabeça, né? Fica, para de reclamar, mano. Tu já percebeu como tu fala? Aí eu digo assim, para não falar isso, eu digo, pois é, né? Aí ele falando, e não sei o que, e não sei o que. Eu digo, pois é. Se um dia eu falar assim com você... Pois é. Mas sabe, tudo para manter a união e a paz. A gente tem que suportar. Conhece alguém assim que você suporta? Talvez, ai pastor, tem um, mas eu não ajo assim não. Toda vez a gente discute. Não, então você precisa decidir suportar. Por quê? Por que a gente tem que suportar? Para manter a união. Isso é que vai nos ajudar a cuidar um dos outros também. Para você entender o que é suportar, suportar é você carregar, é você sustentar o peso. É tipo assim, um soldado. Um soldado na guerra, quando ele vê o colega dele ferido, o que ele faz? Ele pega aquele companheiro, joga nas costas e traz de volta para ele receber os cuidados médicos. Isso é suportar ele durante a guerra. É mesmo que se colocar debaixo. Uma vez, lá no acampamento, era líder de acampamento ainda, aí a gente fez uma programação com líderes de grupo. A gente pegou todos os líderes e disse assim, ei líderes, vocês vão lá para o mato, vão ficar lá jogado, ferido, e os que estão treinando, eles vão resgatar vocês desse mundo perdido. Só que lá é assim, quanto mais longe, mais difícil era trazer essa pessoa carregada, mais ponto eles valiam. Aquele pessoal que era magrinho e estava perto, valia assim 1 ponto. Aquele pessoal mais pesado, que estava longe, valia até 30. Aí eu só vendo, né, aquele negócio acontecendo, aquela correria, o pessoal para lá, para cá. Aí 4, treinando, se juntaram, pegaram um líder, gente, ele era muito gordinho. Aí cada um pegou assim, um no braço, outro no pé, aí lá vinha eles trazendo assim, né? Eu só vendo aquela presepada nele. Aí tinha hora que eles cansavam, aí largava o menino no chão, jogava assim, pá, que o bicho era pesado, Só que o líder, bicho, ele era um bom ator. Ele ficava assim, ó, pare, me soltem, eu prefiro estar lá no mato, lá é legal, lá tem festa, lá tem bebida, lá tem comida. Aí não estava mordido que ele já carregou tanto. É por isso que tu tá assim, desse jeito, bora carregar ele. Aí, até trazer ele de volta para onde ele ia ganhar ponto. Gente, suportar é isso. A gente está ajudando o indivíduo para chegar no céu, ele ainda reclama, né? Mas a gente tem que suportar ele, porque para a gente todos chegarmos bem no céu. Isso que é suportar. Agora vamos para o número 9. A próxima agora, os 2 próximos tópicos, ele nos ajuda a fazer tudo aquilo que nós falamos antes. Esses 2, eles concentram uma ação e uma energia que nos ajuda em todas as outras áreas. E o número 9 é esse aqui, ó. Sujeite-se.
Filipenses 2:3 diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros. Sabe o que é se sujeitar? É se colocar debaixo. É não se achar superior ao outro. Mas é você dizer assim: cara, aqui nessa igreja, eu sou o menor de todos. Mas eu já sou feliz porque eu faço parte dessa família. Ei, só de eu chegar no céu, já valeu a pena. Eu não estou nem aí se eu não me chamo para ser líder, se eu não sou da assessoria, se eu não sou do professorado, se eu não sou da equipe tal, se eu não sou um pastor. Eu sou o menor dessa família. Mas eu já estou feliz de estar aqui. E essa é a posição que todos nós devemos ter. Não importa o cargo que a gente tem na igreja. Se sujeitar é colocar abaixo e dizer assim: eu sou o menor daqui. Quando a gente tem essa perspectiva, ei, presta atenção. Quando você imagina que todos os outros é maior do que você, as pessoas podem até falar de forma ríspida com você, podem não agradecer o que você fez, podem não te elogiar, e isso não vai te afetar. Sabe o que é que afeta a gente? É quando a gente deixa o orgulho subir no nosso coração. Diz assim: poxa, eu fiz isso, tu nem falou nada, tu nem elogiou o trabalho que eu fiz. Ei, tu nem me agradeceu, tu nem me colocou, nem me chamou lá para me apresentar, para elogiar o trabalho que eu fiz. Quando a gente geralmente se acha superior aos outros, a gente acha que os outros devem coisas para a gente. Mas quando a gente se põe debaixo, a gente acha que ninguém deve nada a nós. Então nós já somos felizes só por estar aqui. Se a gente tiver essa atitude, muitas outras das coisas que eu já falei antes, vai nos ajudar a viver em comunhão uns com os outros. Gente, orgulho não tem vez no reino de Deus. Ninguém se acha superior ao outro. Sabe qual é a pior coisa? Sabe qual é a pior vergonha? Jesus já ensina isso. Quando você for sentar numa mesa, não procure o lugar de honra. Porque pode ser que chegue um outro, mais importante que você, e o dono da festa diga assim: ei, sai daí porque a pessoa desse lugar acabou de chegar. Que vergonha ele vai passar. Mas se sujeitar e dizer assim: poxa, só de eu estar aqui eu não preciso nem sentar na mesa. Eu já vou ficar aqui na sala, não precisa nem ter uma cadeira para mim. Aí o próprio Deus, que vê o seu coração humilde, vai honrar você na medida que Ele quiser. Não para fazer você ser grande, mas para ser exemplo para as outras pessoas. Nós precisamos ter todos os outros como se fosse superior a nós. Isso é difícil porque o mal do nosso coração quer ser orgulhoso. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer? Que a gente se sujeite. Que a gente se veja inferior e não superior aos nossos irmãos. E agora, para terminar, número 10, anote aí. Encoraje. Encoraje. Hebreus 10, de 24 a 25, ele vai dizer assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia final se aproxima. Sabe o que é encorajar? Encorajar é o oposto de julgar, é o oposto de excluir. Encorajar é o oposto de ter inveja. Encorajar é o oposto de dividir. Encorajar é dizer assim: ei, vamos lá, bora para o culto, né? Levanta daí, ei, para com isso, vai logo lá pedir perdão do irmão,
Vai logo se resolver. Ei, vai lá se acertar com a tua mulher, com a tua esposa. Vamos cuidar para tu viver em paz. Isso é encorajar. E nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Tem gente que já está morrendo de sono, estou demorando, né? Diz assim, encoraja seu irmão aí, ei, acorda aí. Presta atenção na mensagem. Né? Vai fazer diferença para a sua vida, espero eu. Gente, encorajar é ajudar a pessoa a tomar decisões corretas na sua vida. Porque nós somos assim, ó. Imagina aí. Já comprou um carvão velho para fazer um churrasco, uma fogueira, aquele carvão não consegue pegar fácil. O que você tem que fazer? Tem que abanar? Às vezes o braço cansa, né? Os mais inteligentes vão e pegam o ventilador. Aí fico lá. Aí quem não tem extensão tem que fazer assim mesmo, ó. Fica lá abanando. Agora me diz uma coisa, quando você está abanando aquele carvão, você abana até que momento? Até a carne estar pronta ou até o fogo pegar? Depende do carvão, né? Mas geralmente até o fogo pegar. Gente, encorajar é isso. É você ver um irmão que está esfriando e incentivar ele até o bicho acordar, pegar fogo e sair queimando o que precisa queimar. Sair incendiando o coração de outras pessoas. Nós precisamos nos incentivarmos diariamente. Em vez de julgar, em vez de dividir, em vez de fofocar e trazer divisão, o que a gente precisa fazer? Encorajar. E eu quero encorajar vocês a terem uma semana abençoada. Muito obrigado por ter essa paciência maravilhosa em me ouvir. Que Deus os abençoe e a gente se vê domingo que vem. Obrigado.